dois. Então, deixa eu só acertar aqui. Trabalhar primeiro esses fundamentos, porque em seguida, ao invés de entrarmos nessa análise de conformação mecânica como se fosse uma exposição de processos, porque não teria a profundidade da engenharia, nós precisaremos de alguns fundamentos para quando tratarmos na próxima aula dos processos em si, né, já antecipando. O processo de laminação, que vocês já viram, o processo de forjamento, o processo de estamparia, de estampagem. Vocês têm um conforto maior. Que padre. Sim. É, tô com alguns equipamentos, eu tô querendo estrear alguns equipamentos novos aí para quem já observou, mas também tem a parte de filmagem, um mini laboratório de filmagem, estou criando uns negócios aí. Mas enfim, isso fica para depois, fica como surpresa a hora que saiu o resultado. Então, esses fundamentos é o que vão diferenciar vocês na análise dos processos. Vocês precisam analisar processos de conformação, não só conhecer o processo, como linhas gerais, que isso é simples, qualquer um, não precisa nem fazer um curso de engenharia, saberia dizer, né? Desde que tenha uma formação básica na área técnica, mas em termos de engenharia precisa de algo mais, né? Algo mais no sentido de, vou projetar uma peça que envolve conformação mecânica, vou analisar uma falha de uma peça que foi conformada mecanicamente, seja análise da falha no processo de conformação, seja análise da falha em uso, em serviço, né? Então, dependendo da, da falha, você pode dizer, olha, essa falha ela está intimamente associada ao processo de fabricação. Ainda mais se você tiver uma peça que tem mudança de processo de fabricação, mas a geometria final é a mesma. E às vezes as pessoas não se ligam nisso, tá? Mas vocês têm que ser as pessoas que são os especialistas no assunto. Muito bem. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, que são os slides, que traz essas questões. Deixa eu compartilhar aqui. Ok, eu vou colocar no modo apresentação, fica melhor. Ok. Eu também vou ativar aqui o chat ao lado, para poder visualizar, caso vocês tenham alguma questão durante a minha fala. Ok, muito bem. Então, eu reservei essa aula para dar início aqui ao que vocês veem como processos de conformação, fundamentos tecnológicos, tá? Ou seja, ao invés de entrarmos direto no processo em si, vamos falar do fundamento que leva ao processo, tá? São análises que serão necessárias em termos de engenharia. A sequência de slides que eu apresento, aqui está a aula 9 e 10, o passo a passo da aula, início dos conceitos. Primeiro, falando um pouco de processo de conformação mecânica. Tá? Processo de conformação mecânica são processos que envolvem deformação plástica do material. Tá? Então, como o foco dessa disciplina é a conformação mecânica de metais, então estamos falando de deformação plástica de metais, mas não se esqueçam, né? Conformação mecânica pode ser de qualquer material, desde que ele tenha deformação plástica. Tá? Mas o nosso foco são os metais. Então, os processos de conformação são diversos processos, tem algumas maneiras de se classificar esses processos. Alguns processos eles acabam sendo uma combinação de dois processos, né? E aí você fala, poxa, e qual que é esse processo? E às vezes tem nomes especiais na área industrial que não dizem respeito aos nomes que nós vamos falar. Por exemplo, se você fala de estampagem, estampagem é um processo de conformação. E dobramento de chapa.
Dobramento de chapa é estampagem. Ah, tá. E se for calandra, calandragem, ou se for, uma peça que vai ser mameada, tudo isso é estampagem. Ah, eu tenho uma viradeira na minha indústria, lá na área de oficina. Viradeira, estampagem. Então são perfiladeira, se for de chapa, estampagem, né. Então existem várias denominações aí que estão ligadas a um processo, como nós vamos dizer aqui, que é a origem de todos esses outros aí. Tem características em comum, tá. Enfim, o que classifica um processo de conformação mecânica? Tipo de esforço predominante. Então, dependendo do tipo de esforço, é o processo, a grosso modo dizendo. Então, como nós temos basicamente 5 esforços mecânicos, né? Tração, compressão, cisalhamento, torção, flexão. Então, dependendo desse esforço predominante, porque ele diz aqui na classificação esforço predominante. Eventualmente você tem tração, mas pode ocorrer um certo cisalhamento, você tem torção combinada com um pouco de tração, mas a questão é qual que é o principal esforço. São convenções, tá, pessoal? Não se liguem muito a esses detalhes de convenções. Mas, de qualquer forma, é importante falar do esforço predominante. Quanto à temperatura de trabalho, os processos são classificados e fortemente classificados, aí sim é algo bem interessante também, quanto à temperatura de trabalho. Então, dependendo da temperatura, o processo muda um pouquinho de nome e também mudam as prerrogativas para você fazer o processo, em termos de tipo de ferramental, material desse ferramental, tipo de produto que você pode obter, matéria-prima que é cabível trabalhar daquela maneira ou não. Então, a temperatura é extremamente importante, esse conhecimento, não só para quem está processando, se você for trabalhar numa área de conformação mecânica, mas também para quem é usuário de peças ou semi-manufaturados que foram conformados mecanicamente, tá? Quanto à forma do material trabalhado ou do produto final. Então, isso também é bem comum. Se você vai trabalhar uma barra, tem um nome, se vai trabalhar uma chapa, tem outro, se vai trabalhar um tubo, tem outro. E aí também acaba sendo uma forma de classificar. Quanto ao tamanho da região de deformação, que tem deformações que atingem a matéria-prima como um todo. Toda ela se deforma de forma mais ou menos equivalente, né? E tem processos que não. Tem regiões que até saem sem com quase nenhuma deformação e outras regiões saem mais conformadas, né. Então aí tem algumas denominações específicas também para isso. Um exemplo disso, para vocês terem uma ideia, uma coisa é nós conformarmos uma chapa, temos uma chapa com uma espessura, vamos supor de 2 milímetros, vamos passar numa máquina que amassa isso e ela sai lá com 1,5 milímetros, tá. E essa deformação ela ocorre quase que de forma uniforme em toda essa chapa, entra com 2, sai com 1,5. Mas se você pega uma chapa e ao invés de fazer essa laminação entre rolos, distribuindo a conformação, você coloca essa chapa para fazer uma marca nela, conformar fazendo um copo, tem regiões que vão estar mais deformadas, regiões muito menos deformadas, tá? Às vezes com quase zero de deformação dependendo da geometria. E aí também isso é uma forma de classificar. Quanto ao tipo de fluxo de material, isso é bem interessante também, estacionário ou intermitente. Na verdade, você tem processos que são contínuos. Eu não chamaria, chama-se de estacionário ou contínuo. Você vai entrando com o material, vai processando e vai gerando matéria-prima, e isso pode ser, claro que não é infinito, mas é muito tempo, às vezes. Você pode, tem máquinas que conformam durante dias, sem parar. Vai entrando matéria-prima e ela vai conformando e vai saindo produto, e assim vai, durante dias ela faz isso. Algumas outras entram com a matéria-prima, e daquela matéria-prima você consegue conformar aí, além de conformar dias, você conforma quilômetros e quilômetros, né, com a máquina rodando. Então isso praticamente é um fluxo contínuo, tá, ou estacionário.
Agora, intermitente é quando você entra peça por peça, coloca a peça, conforma, tira a peça. Entra a peça, conforma, né, coloca a matéria-prima, conforma, tira a peça. E aí, isso é intermitente. Quanto ao tipo de produto obtido, semi-acabado ou acabado, são possibilidades. Aqui tem processos de conformação que, na verdade, geram materiais para outros processos, sejam de conformação, sejam processos de usinagem ou qualquer outra forma de se fabricar algo, né? Soldagem, né? Então, você produz a barra, depois ela vai ser cortada e vai ser soldada. Então, o que você produziu não era produto final, tá? Era um semi-manufaturado. Tá? Então, isso também tem algumas classificações em relação a essas questões. De todas, eu já adianto que nós vamos dar uma certa importância para o esforço e para a temperatura de trabalho. Começando no esforço, eu já falei aqui sobre os tipos de esforços, mas a sequência é essa aqui, o cursor aqui em cima, compressão direta, que é compressão, compressão indireta, que na verdade são processos, são similares, mas você comprime numa direção e o fluxo escoa noutra direção. É que tem processo que é dessa ordem, tá? Principalmente em termos de extrusão. Então, tem a compressão direta, compressão indireta, tração, bem conhecido, né? Estiramento é um processo de tração, trifilação também é por tração, conformação por cisalhamento e por flexão. Esses demais processos aqui, você tem muitas vezes um fluxo combinado de esforços, tá? Mas eu vou colocar um diagrama que fica mais fácil. A gente vai mostrando o tipo de esforço predominante e também o tipo de produto, de processo. Isso também não tem decoreba aqui não, tá? Aqui tem um diagrama, né? Esse aqui na verdade não é um diagrama, são várias figuras, e o próximo é um diagrama. Então, nós temos aqui um forjamento, está demonstrando só o esquema, né? Não dá para ver um forjamento aqui, mas isso aqui, na verdade, é ferramenta. A ferramenta aqui está o semi-manufaturado que está sendo comprimido. Então, isso aqui é um forjamento desse material. Tá? Por sinal, aqui seria um forjamento em matriz aberta. Né? Aqui é um sistema de laminação, ferramenta, girando, e a peça passa aqui sendo afinada ou reduzida a sua espessura. Né? Então, esse é um processo de laminação. Trefilação, o que está em branco aqui é ferramenta, nessa cor cinza é matéria-prima, sendo puxado, estirado, ou tracionado, melhor dizendo, tá? E gerando aqui uma barra, um fio com uma seção transversal menor do que a entrada. Tá? Esse aqui é o processo de trefilação, que por sinal aqui também tem compressão indireta, da mesma forma que eu falei da extrusão, aqui também tem compressão indireta na trefilação. Depois a gente comenta em detalhes. Extrusão. Extrusão, basicamente, coloca uma matéria-prima, comprime e faz com que ela escoe, né, por um furo numa matriz. Né? Embutimento. Embutimento profundo é uma forma de estampagem. Tá? Estiramento é uma condição própria, não seria, se fosse um dobramento seria estampagem, mas estiramento não, porque aí tem redução da espessura. Dobramento é uma forma de estampagem, tá? Cisalhamento, na verdade aqui se pretende fazer uma dobra, mas se você fizer o corte, aí você cisalhou até a ruptura, mas você pode fazer realmente uma dobra por um processo dessa ordem, tá? Que é o de cisalhamento. Tem uma série de ferramentas para isso. Esse aqui é um diagrama que eu falei para vocês. Então, ele vai apresentar aqui o produto que é gerado, está na parte mais externa. Né? Então, vamos começar do centro do diagrama. Tá? Ele apresenta aqui laminação, extrusão, forjamento, estampagem e trifilação. Ou seja, já demonstra aqui para nós 5 processos, são os principais processos de conformação mecânica. Se nós pegarmos a laminação como exemplo, né, ele já demonstra que isso aqui é um processo contínuo ou quase estacionário. Ele chama também de primário porque ele dá origem a um semi-manufaturado para outros processos. Né? Em seguida, também vem a informação que pode ser um trabalho a quente ou a frio, nós vamos falar sobre isso, vocês já tiveram aula dessa ordem, mas nós vamos entrar num detalhe.
além de trabalhar quente a frio, a compressão aqui nesse caso é direta. Aqui faz um desenho esquemático de como que é o processo, mostrando a ferramenta que são esses dois círculos que representam os cilindros de laminação, tá? E aqui está a peça sendo laminada. Nesse caso, ela certamente estaria indo para a esquerda aqui do vídeo, tá? E o que produz perfis, barras, placas, chapas e folhas, principalmente isso aqui. Então, temos aqui um resumê de todo o processo, né? Não tem detalhes, que nós vamos falar dos detalhes, né? Traz a extrusão também, né? O forjamento, a estampagem. A estampagem tem várias frentes de trabalho e de processo, subprocessos, e a trefilação, que também é um grande produtor de matéria-prima para outros processos que vêm a posterior. Quanto à temperatura, eu já adiantei que é bem interessante, porque apesar de ser simples falar, o processo é a frio ou ele é a quente. Tá? A temperatura de trabalho é essencial para não só se definir o processo, mas também o produto que você vai obter, né? As características do produto. Já antecipando, coloquei uma tabelinha aqui, mostrando que cada metal ou liga metálica tem a sua temperatura de recristalização. Porque se é a frio ou a quente, significa você vai processar o material acima ou abaixo da temperatura de recristalização. Se for abaixo, você vai estar fazendo o processo a frio. Se for acima da temperatura de recristalização, um processo a quente. Agora, quem é que vai definir isso, se é frio ou se é quente? Será definido pela temperatura, que é uma característica intrínseca do material. Reparem na tabela o seguinte: se nós pegarmos aqui o cobre eletrolítico, que é cobre puro, o cobre eletrolítico é esse que é utilizado para fios e cabos elétricos, tá? Olha aqui, temperatura do cobre eletrolítico, 121 graus, ou seja, um pouquinho acima de 100 graus, o cobre já está recristalizando. Aliás, um detalhe bem curioso, né? Se você tem uma peça de cobre, tipo um fio, um cabo ou um conector de cobre, quanto mais recosivo tiver, mais condutor ele é. Então, se você manter ele no forno acima de 121 graus, ele vai recosir, ele vai ganhar em utilidade e ele ganha também em condutividade elétrica. Ele fica mais condutor, tá? É bem interessante essa questão. Isso, cobre é 121 graus. Se você colocar 5% de zinco no cobre, conforme ele mostra a tabela, cobre com zinco, então isso aqui é latão. Olha como dispara a temperatura de recristalização, porque agora depende do zinco também. Tá? 315 graus para recristalizar o latão com 5% de zinco. Existem muitos latões. Ah, mas eu já vi dizer que tem latão que recristaliza a 280. É um latão que tem menos zinco, né? Com certeza. Enfim, uma outra liga aqui que é cobre e alumínio, tá? Não tem necessariamente específico para isso, tá? Uma temperatura diferente, cobre, não vou entrar em detalhe, ligas de alumínio, isso aqui está bem genérico, né? Ligas de alumínio, cada liga, na verdade, tem uma temperatura diferente, tá? Ele coloca aqui a referência como 315 graus, liga de alumínio, mas isso depende da liga também, tá? Se for alumínio puro, pegar alumínio eletrolítico, 279, alumínio comercial, que é 99%, 288 graus. Eu vou ser franco para vocês, esses valores eles oscilam um pouco, tá? De acordo com algumas ligas, algumas referências. Eu estou antecipando porque existem referências tecnológicas onde o alumínio eletrolítico ele recristaliza a 180 graus. E aqui está falando em praticamente 280, 100 graus a mais, né? Então tem uma diferença aí para vários autores, tá? Eu sempre trabalhei considerando 180, para falar a verdade, né? Não 280, como ele indica aqui. Tá? Outros valores aqui estão mais próximos. Aqui você pega 3, 4 tabelas,
eles trazem valores, assim, que variam um tanto, porque eu já trabalhei com vários desses processos, e aí você alterou alguma composição, alguma impureza, coisas do tipo, e aí você tem uma alteração também da temperatura de recristalização. Já o chumbo aqui, ó, chumbo tá aqui no penúltimo, -4 graus, ele varia em torno disso mesmo, de -4 até 0 graus. Tanto é que o chumbo é conhecido por estar a quente mesmo que ele esteja gelado, né. Ou seja, se ele estiver a 0 graus, ele já está quente, tá, é bem interessante isso. Eh, Ligas ácido de baixo carbono, 538 graus, e isso também é variável, tá. Ele começa geralmente em torno de 300 graus. Dependendo da liga, tem liga que você vai ter 350 graus, você já está recristalizando, depende do aço, tá. Então, aqui é uma tabela meio genérica, né, mas os valores eles oscilam um pouco dependendo do material específico que você trabalha, tá. Aqui vale como uma curiosidade, só curiosidade também, tá, que o estanho recristaliza -44 graus, porque ninguém fica usando estanho dessa forma para conformação. Tem um detalhe, que ele é utilizado para conformação, tem um aspecto que pode acontecer. Quando você tem uma peça estanhada, você conforma a peça já estanhada. Aí você pode considerar, como sendo também um cuidado especial com a estampagem. Aí eu sei que você vai dizer: "Pô, mas onde que eu vou ver uma peça estanhada sendo conformada?", tá. Existem, você não precisa ter a peça pura, inteira de estanho. Tá, mas se você tem uma parte dela, por exemplo, uma folha de que é chapa de aço combinada com estanho, tá, aí você e depois você vai conformar esse material, aí você tem que levar em consideração essa temperatura do estanho, tá. Isso acontece em alguns tipos de chapas, né, são usados na indústria, né, essas chapas com revestimentos anticorrosão, depois que você vai estampar isso aí. Então acaba sendo importante considerar o estanho em função desse tipo de chapas que nós temos no mercado, principalmente para alimentos. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Isso em termos de temperatura de trabalho. Agora, avançando em relação aos fundamentos metalúrgicos para a conformação, tem alguns aspectos que são pouco discutidos. eh, Se for num ambiente qualquer, numa engenharia qualquer, isso aqui não vai ser tratado. Mas na engenharia mecânica eu acho que vale a pena falar, e isso é cobrado, né, como conhecimento de vocês, que é a cristalização dos metais. Então, dependendo da cristalização dos metais, nós teremos aí conformação mecânica, né, que pode ser diferenciada em termos de resultados. Eu posso ter um material conformado mecanicamente que ofereça ao final uma resistência mecânica maior do que um outro conformado do mesmo jeito. Às vezes até uma liga similar, uma liga bem parecida, mas aí a explicação para essas variações de propriedades mecânicas, não são simplesmente processos, né, tem que verificar a matéria-prima também, então essa combinação é que precisa ser compreendida. Muitas vezes eu vejo dificuldades em empresas dessa forma, o pessoal diz: "Olha, eu apresentei uma falha", a falha qual que é? "Ah, o processo eu não mexi em nada, então só pode ser matéria-prima". Eu fico assim pensando comigo, o que que você não mexeu e o que é que pode ser na matéria-prima? Eu já tive situações bem curiosas, que me perguntaram: "William, tal fornecedor de aço é bom?". Aí, de repente, você vai ver o cara está perguntando quem? Da Villares, né, está perguntando de empresas que são bem conhecidas no mercado e têm um padrão de qualidade elevado. Sim, é confiável, mas por que a pergunta? "Ah, porque estamos usando o material e está dando um resultado diferente", ou a peça não apresentou as mesmas condições, apresentou uma falha, apresentou uma discrepância, uma não conformidade. E a tentativa inicial de largada é jogar a responsabilidade na matéria-prima, né, sendo que é melhor entender melhor o seu processo, né. Enfim, sendo assim, existe um impacto muito grande na condição de conformação mecânica dos metais, que é a cristalização deles, como que eles são os átomos desses metais são organizados. Vocês tiveram aula disso já em materiais, né, ciências dos materiais, alguma coisa desse tipo.
E aqui já vamos entrando com uma ressalva, um destaque, melhor dizendo, que a maioria dos metais se cristalizam como metal CCC, CFC e HC, onde CCC é cúbico de corpo centrado, CFC é cúbico de face centrada e HC é hexagonal compacto. Eu até peguei aqui duas montagens, né, feitas aí com isopor. Esse aqui é um CFC e esse é um CCC. Você já deve ter feito algo parecido também. Eu já tenho mais alguns aí que eu já construí. Enfim, é, esses CCC, CFC, essa forma de cristalização e HC vão definir as técnicas de fabricação que você poderá ter desses materiais quando forem conformados mecanicamente. Tá? Aqui CCC, nossa, é bom lembrar aqui, ó. Olha aqui o que nós temos na classe dos cúbico de corpo centrado. O nióbio, que ninguém não, muita gente não sabe para que serve, na verdade, sabe que o Brasil tem muito, é caro e tal, mas para que serve nióbio, isso não é muito bem compreendido. Na população não é nem muito bem compreendido, na verdade não é nada compreendido, ninguém tem ideia. Nós temos que ter em termos de... O tântalo é outro metal usado aí para aplicar. O cromo, nosso cromo é famosíssimo, tá? Então, quando se fala em aço cromo, o aço ele se dá muito bem com cromo, porque o ferro também é CCC. Tá? Então, se vocês lembrarem, o ferro também é CCC e ele tem uma boa dissolução no cromo, também é CCC. Molibdênio, onde não é à toa, né? Molibdênio também é CCC. E para fechar essa trinca de ouro aí, ó, óleo vanádio também é CCC. Então, se você pensar que aços ferramenta, aços de alta resistência mecânica e tal, aí vem lá aço cromo vanádio, aço molibdênio ou cromo molibdênio, é uma combinação sempre desses três aí, certo? Então, se você utilizar um fabricante famoso de ferramentas, né, a gente não precisa ficar citando nomes, mas eu poderia dizer dois, basicamente, a Belzer e a Gedor, são bons fabricantes nacionais de ferramenta, não vou nem discutir alguns estrangeiros aí, que são de outros países, tá? Você vai ver que eles grafam isso na ferramenta, né? Cromo vanádio e tal. Mas olha, reparem que interessante, eles são todos cúbicos de corpo centrado, como o ferro, tem uma boa solubilidade no ferro, eles se combinam muito bem, tá? E também são fortes formadores de carbetos. Então, quando eles veem um carbono no material, eles também reagem e formam um carbeto, tá? Então, eles têm um impacto bastante considerável nas propriedades mecânicas dos aços, né? Esses elementos de liga aqui são famosíssimos, inclusive. É, Aqui só vê uma citação acima de 912 graus Celsius, porque, desculpa, no anterior, ferro alfa, que é ferrita, abaixo de 912 graus Celsius. Tá? Na verdade, isso aqui varia um pouco de acordo com a composição química. Tá? Mas se você considerar ferro puro, fala que é 910, outros falam que é 912, mas alfa vai até 910 ou 912 graus Celsius. Acima disso é gama, que é austenita. Tá? Depois, a outra forma de cristalizar extremamente importante para nós e muito famosa também é o CFC, que é o cúbico de face centrada. E aí vem toda a família de não ferrosa, olha que maravilha, tá? Alumínio, cobre, ouro, chumbo, que prata, níquel e o ferro austenítico, né, o ferro austenita, tá, que também é CFC quando está em uma alta temperatura. Então muda a estrutura, a disposição geométrica dos átomos e aí ele recebe essa autodenominação e também mudam bastante as propriedades mecânicas do material. Já antecipando, até é fácil olhar pelos elementos químicos que são formados, são cristalizados como CFC e são todos famosos por serem elementos
materiais ou metais muito dúteis, muito maleáveis, né. Então vocês reparem que o alumínio, muito maleável, cobre, extremamente maleável, ouro, chumbo, prata, tudo isso aqui é material de conformação mecânica bem conhecida já, pela capacidade que eles têm de se deformarem. Existe aqui, nós vamos ter que voltar nesse slide depois, porque eu preciso entender de como que ocorre a deformação plástica. E aí nós precisamos eh, falar um pouquinho dessa cristalização de novo, tá? Muito bem. Existe também o hexagonal compacto, HC. O hexagonal compacto ele é primo do CFC, tem uma diferencinha em termos de empilhamento aqui das camadas atômicas, tá? Mas o que eu posso antecipar para vocês é que o hexagonal compacto, ele é uma estrutura de cristalização do metal que gera no metal uma condição de baixa, eh, tenacidade ou fragilidade do material. Ele não ele quebra, às vezes, muito antes de deformar plasticamente. Ao invés de deformar, ele sofre uma fratura frágil e parte desse material é arrancado. Aí você fala: "Pô, como que aconteceu isso?". No princípio parecia tão maleável, é mais ou menos maleável, não é tão maleável quanto você imagina, tá. Tanto é que no passado existiam as rodas, que eram de metal leve, era famoso falar roda de magnésio, né, ou seja, uma liga que era fortemente formada por magnésio. O magnésio é um elemento químico metálico, mas bem leve. E só que tinha um problema, a roda de magnésio, se ela pegar um buraco na rua, em uma certa velocidade, ela quebra. Ela não amassa, ela quebra. Se você tem uma roda de aço, a roda de aço é feio, ela é feia porque tem que colocar calota para ficar bonita, tal. Pode não ser a mais linda do mundo, mas a roda de aço ela é tenaz, né? Se pegar um buraco, ela amassa e não quebra. É difícil, né? Já de magnésio era linda, mas quebrava. É engraçado que numa certa aula, algum tempo atrás, acho que foi o ano passado, eu fiz esse comentário que roda de magnésio, como não tem uma boa dutilidade, ela quebra ao invés de deformar. E uma pessoa comentou comigo o seguinte, falou: "Olha, eu sou militar, eu trabalho no CTA, e ontem aconteceu um negócio curioso. Um carro meio esportivo, mas antigo, parou na entrada da portaria. Ele tinha que apresentar lá uma identificação, o cara não estava encontrando, mas o fato é que veio um caminhão, passou e bateu, esbarrou na roda do carro, não na lataria, porque ele tem uma roda um pouquinho avantajada. É um carrinho esportivo baixinho e tal. O que aconteceu? Quebrou a roda. Saiu um pedaço da roda. E foi uma coincidência, porque alguns dias antes, não mais do que uma semana, numa aula eu falei sobre isso, e o aluno, quando viu, né, estava na portaria, falou: "Nossa, olha só, não é que quebrou a roda?". Foram lá ver, era uma roda de magnésio, bem leve, o metal, tudo, mas quebra, né. Aí ele até me perguntou: "Bom, e agora, professor, quebrou, eu peguei lá o telefone do cara, como faz para arrumar a roda?". Eu falei: "Sinto muito, agora vai precisar de outra roda e não vai encontrar, né, você vai querer soldar, vai ficar ruim, né". Mas se é um carro só de exposição, tal, aí tudo bem, mas não é recomendável por segurança. Bom, dentro dos fundamentos metalúrgicos para conformação, tem algo bem interessante também, importante, eu acho que vocês estudaram, né, deforma defeitos cristalinos dos metais. Existem, alguns defeitos ou imperfeições cristalinas bem conhecidas. Uma é a imperfeição de ponto, que é a lacuna, a de linha, que é a discordância, a de fronteira, que é o cortante de grão, a imperfeição por presença de átomos em solução sólida intersticial ou em solução sólida substitucional. Ou seja, são várias situações, mas o que importa para nós aqui em termos de conformação mecânica é o tal do defeito de linha, que é a discordância. Então, os materiais, os metais, eles têm um defeito na organização cristalina. Olha, todo mundo chama de defeito, a literatura internacional,
chama de defeito. Eu não sei se chegaria a ser um defeito, porque se todo metal tem, é uma característica dele, mas enfim, esse defeito é é uma imperfeição cristalina só porque o cristal não fica geometricamente, regular, né. Então se vocês olharem aqui, nós temos uma condição de átomos formando aqui um polígono, por exemplo, dentro dessa figura, que se não fosse essa condição exata, estivessem aqui, ó, nessa região, outra aqui, esse polígono seria exatamente um retângulo, né. Mas como está numa região que tem uma certa falta de átomos aqui, faltou um plano atômico, uma camada de átomos, vamos dizer assim, esses átomos se aproximam, esses aqui não, e isso aqui virou um trapézio. Opa, voltei. Virou um trapézio. Então isso aqui é chamado de imperfeição cristalina, porque não fica tudo, todos os átomos dispostos da mesma forma, tá. Tem algumas regiões que eles ficam um pouquinho bagunçados, sai um pouco daquela regularidade. No caso desse tipo de irregularidade ou imperfeição é chamado de defeito de linha. E o que que você tem a ver com isso, né, com esse defeito aqui? Esse defeito de linha é um tipo de imperfeição no reticulado cristalino dos metais que favorece, em princípio, a deformação plástica. Então é muito comum testes para se avaliar o efeito da conformação em função da quantidade de defeito que tem dentro do sistema do metal, da cristalização dele. Aí você vai dizer: "Mas como que eu vou saber disso? Para que que me serve isso?". Não, não, o que eu estou falando não é que você vai usar imediatamente, daqui a pouco eu falo que vai usar imediatamente. Isso aqui é para entender de onde vêm esses conceitos, de onde vem a ideia que, da deformação plástica, né, e como você lida, né, tecnologicamente para fazer melhoria de processo. Se você não conhecer um pouco desses fundamentos, fica difícil fazer um melhoramento ou muito mais difícil fazer uma inovação, né, que é a coisa que se pede hoje no para profissionais. Então aqui é o seguinte, eu não vou ficar detalhando essas figuras, tá, até porque não é aula disso hoje, tá. Mas, essa desorganização, em princípio, parece uma desorganização, não, é o que vai proporcionar, eh, que a deformação plástica ela ocorra aos poucos. Não parece, mas num metal que foi deformado plasticamente, na superfície do material surge um degrau. É um defeitozinho na superfície. Ah, é fácil ver? Claro que não, difícil. Só com microscopia e tal para conseguir enxergar, esse tipo de defeito. Esse degrau que aparece na superfície do material, ele é originário desse defeito, tá. E nós também podemos dizer que esse defeito, que é o contorno de grão, ele é um defeito que ele se multiplica. Quando você aplica um esforço no material e ele tem esses defeitos, porque todo metal tem esse tipo de defeito, é engraçado chamar de defeito, né, já que todos têm, já falei sobre isso. Quando você aplica um esforço, ele começa a se deformar, e à medida que ele vai se deformando, ele vai gerando mais e mais desses defeitos que eu estou falando, mais e mais defeitos de linha. Chega uma hora, e isso é bom, isso favorece a deformação do material, mas favorece até um certo ponto. Você pode chegar num certo momento daquela deformação que já tem tanto defeito, mas tanto defeito dentro do material, eh, em termos de cristalização, né, e que você não consegue mais deformar e o material vai à ruptura. Ou seja, eh, esse defeito, essa imperfeição impacta ou influencia diretamente na conformação mecânica do seu material. E aí na prática, como que isso acontece? Nós não vamos ficar olhando no microscópio, mas nós vamos entender que se você solicitou um recozimento ou deixou para normalizar, e como que foi esses parâmetros, como foi o controle desses parâmetros no processo lá de tratamento, se você não tem esse total controle, você também não vai ter controle sobre as propriedades do material e o comportamento dele no processo de conformação mecânica. Na verdade, isso aí é aquela história, né, você puxa um probleminha, uma situação, vem um monte de coisa junto com aquilo.
tá. Mas alguém tem que fazer isso, alguém tem que ter esse fundamento para dizer: Olha, eu vou precisar de alguns dados aqui para parametrizar o processo", ou para entender por que que está ocorrendo uma falha, coisas do tipo. Não basta falar assim: "Ah, qual é o material? Ah, qual é a composição química?". Não basta, isso é pouquíssimo, geralmente para resolver um problema de conformação mecânica, tá. Essas figuras aqui, que nem essa aqui, é uma figura famosa que a gente tem aí na área tecnológica, mostrando, esses defeitos de linha. Ah, uma outra coisa que eu ia falar, eu já comentei em sala para vocês, mas eu vou reforçar. Quando você deforma o material, ele vai formando mais e mais defeito de linha. Então, se você tinha uma quantidade, essa quantidade normalmente ela é medida por densidade. Mas é uma densidade curiosa, é uma forma de cálculo, que seria, quantos metros de defeito cristalino eu tenho por um certo volume unitário de material. Eu sei que você vai achar um absurdo falar em metros, né? Mas tudo bem, que seja 10 a menos 3 metros, não interessa, certo? A referência é o sistema internacional. Então é contabilizado por microscopia eletrônica, você separa uma região do material, prepara a coprprova, faz análise, você vai ser capaz de dizer, né, quantos metros por centímetro cúbico, né, você tem de discordância naquele material. Quanto mais você deforma ele, mais ele encrua, mais defeito desse tipo surge no material. E vai até uma hora que, não suportando mais tantos defeitos, armazena energia e o material vai à ruptura. Tá? Aqui também é uma forma de armazenar energia. Essa figura ela é simples e ao mesmo tempo ela é extremamente importante, que ela mostra aqui, ó, quer ver, ó, vou colocar o cursor, estamos aplicando uma tensão de tração no material, buscando fazer uma deformação, fazer uma peça manufaturada. Repara que o esforço ele acaba ocorrendo, de uma forma decomposta. Parte do esforço gera uma tensão nessa linha, parte do esforço gera uma tensão na outra linha. Ou seja, os esforços são distribuídos no material dependendo, claro, da cristalização desse material. Por que que o esforço se ocorre numa linha como essa, não ocorre alinhado aqui com a força que foi aplicada? Então, aqui a força está na horizontal, sendo aplicada em tração, só que o esforço ele está numa diagonal aqui, praticamente a 45 graus da linha de referência, né, do esforço. O esforço não está naquela direção, que é meio diagonal, ele está na direção longitudinal. Bom, a verdade é que você só consegue deslocar átomos em processo de conformação mecânica, ou mais facilmente deslocar esses átomos, se eles tiverem um encostado no outro, encostado no outro e encostado no outro, e por aí vai. Essa é a menor distância que um átomo pode estar do outro dentro de um sistema desse cristalográfico, tá? Do metal. Então aqui você tem átomos encostados, aqui você também tem. Nessa direção não tem. Esse átomo não está encostado nesse. E por sua vez, esse também não está encostado nesse. Então aqui, na verdade, quanto maior a distância entre os átomos, né, maior deveria ser o esforço, né, para você vencer aquela distância e gerar uma deformação plástica. Tá? Então isso tudo é observado, inclusive, microscopicamente, tá? E calculado. Calculado que eu digo é o seguinte: tudo isso leva também a cálculos e dimensionamento de esforço necessário à deformação de uma peça. Nós não vamos nos preocupar com isso, porque todos os cálculos que eu já vi até hoje nesse sentido são cálculos teóricos, que não têm uma relação muito íntima com a realidade, tá? Mas esse fundamento é correto, tá? Os esforços eles se distribuem no material numa direção de átomos que seja energeticamente favorável. E a direção favorável é aquela onde os átomos estão mais densamente ocupando uma certa linha, maior densidade, tá? Ou seja, um encostado no outro.
E aí você tem uma elevada densidade linear de átomos aqui que permite deformação plástica. Eu vou aproveitar aqui e eu vou mostrar, não sei se vai ficar muito simples para enxergar. Eu peguei aqui minha célula unitária, CFC, deixa eu ver, é isso. Então reparem que ela é uma célula CFC mesmo, porque ela é cúbica, tem faces que são quadrados, né? Então o resultado é uma célula cúbica. E a forma de arranjo dela, todo mundo enxerga essa cúbica de face centrada como sendo um átomo em cada vértice e mais um átomo no centro do corpo. Por isso que fala cúbico de face centrada, no centro da face do corpo, melhor dizendo. Diferente de um CCC, que você não tem átomo no centro da face, mas tem átomo no centro do corpo. O que diferencia aqui, basicamente, olhando assim não dá para perceber muito. E esse desenho aparece muito na internet, mas ele não explica algumas coisas. Por que que esse tipo de material, com essa constituição, ele é mais dúctil, ele é muito mais maleável do que os metais que têm essa constituição, né? Aqui eu vou tirar um átomo, para vocês terem uma ideia. Nesse vértice aqui, ó, eu vou tirar esse átomo. Muito bem, tirei o átomo. Então nós percebemos que o que ficou aqui é um plano que tem 6 átomos. E aqui é possível que os átomos se desloquem nessa direção, porque um está encostado no outro, ou nessa direção, ou ainda nessa direção. Então ele tem num plano só, ele tem 3 direções de escorregamento, que seriam 3 possibilidades para sofrer deformação plástica. Tá? E isso num CFC. Deixa eu montar de novo aqui, eu destruí, tirando a ponta dele, beleza. Mas se nós tivermos um CCC, aqui não vai dar para desmontar, mas nós só temos num plano central aqui, porque esses átomos aqui eles não se encostam, eles não se encostam. Então eles só vão estar encostados lá com aquele átomo do centro. Então se nós considerarmos um corte aqui, tem uma direção de escorregamento e duas. Eu não vou cobrar isso como informação para vocês, tá? Só estou comentando. Ou seja, eu tenho maiores possibilidades de deformação plástica no CFC do que no CCC. Isso é fundamento metalúrgico. Não, mas eu conheço um CCC, já ouvi dizer que é muito mais dúctil do que alguns CFCs. Não, não vai acontecer isso. Tá? Os CCCs são menos dúteis. Aí você vai dizer, pô, e na prática, onde que eu uso isso? Eu vou dar um exemplo bem prático. CCC, em termos de ferro, é ferrita. CFC, em termos de ferro, é austenita. Então, para quem já conhece um pouco de aço inox, existem os aços ferríticos e austeníticos, que tem a ver com essa configuração. Só para ter uma ideia. Fala, pô, mas eu sou obrigado a saber disso? Não, ninguém é obrigado a nada, mas isso te dá uma vantagem competitiva. Saber que o CCC é uma fase do ferro, só que é uma fase de baixa temperatura, o CFC é uma fase de alta. E o CFC ele tem mais direções de escorregamento, ou seja, ele permite maior deformação plástica. É mais dúctil, vai. A grosso modo, é isso mesmo, ele é mais dúctil. E permite conformações mais severas, mais acentuadas. Todo o material CFC, quando comparado a um CCC. Aqui, opa, tem uma figura bem interessante. Pessoal, ah, me perguntaram aqui se a câmera está desligada. Vocês conseguiram ver estão vendo os slides, estão vendo que eu estava mostrando uma montagem aqui CFC, ok? Beleza. Depois eu vou colocar uma figura complementar
no material de vocês, mas eu vou fazer à mão, né, e coloco no material. Por que fazer à mão? Por incrível que pareça, existem cursos, é muito comum, quando você vai tratar desse assunto, ou você fala disso para metalurgistas, ou você fala disso para mecânicos. E aí, para metalurgistas, os caras falam, colocam um monte de informação de átomos, não sei o que tem. Então, aqui para mecânica não é o grande foco. Tá? E aí, para mecânica, ninguém nem fala nada, não explica também. Então, eu sou obrigado a fazer uma figura intermediária que nem tem todo aquele monte de informações que para a engenharia mecânica não é necessário, até porque a mecânica tem um outro foco, né? Ela, uma vez caracterizado o material que ela tem condições de trabalhar, a engenharia mecânica ela vai fazer um projeto adequado ao uso daquele material, né? Inspeção daquele material, coisas do tipo, vida útil, né, de uma peça naquele material. Então, a mecânica ela é muito abrangente dessa forma de controle, né? Então, só que tem uma informação outra que eu gosto de passar, até para torná-los mais preparados em relação a esses conhecimentos, né? E atuação depois como profissional. Aqui é o seguinte, tem uma comparação, aqui é como mostrando duas peças de um certo metal, e aqui eles querem representar o seguinte, que elas têm a mesma composição química, as mesmas dimensões, só que é nítido que do lado esquerdo nós temos um metal que tem um tamanho médio de grão metálico maior do que do lado direito, que aqui aparece um material, um metal, que deve ser o mesmo metal para fazer essa comparação, só que com grãos menores, né? Isso é chamado de grãos finos, para não falar menor, fala fino, né? Esse que são grãos maiores do lado esquerdo são grãos grossos, tá? Ou estrutura grosseira. Tá? E aqui nós temos uma estrutura refinada. Tá? É bem interessante que na prática, mesmo que a composição química dessa peça seja idêntica à composição química dessa peça, o fato delas terem cristalização diferentes, com tamanhos de grãos diferentes, isso vai tornar elas também muito diferentes em termos de comportamento mecânico perante esforços que a peça poderá sofrer. O que eu quero dizer com isso? É simples. Essa peça com grãos maiores, ela tem um limite de resistência mecânica, que seria a resistência à ruptura, menor do que essa peça com o mesmo material, com a mesma composição química, mas que tenha grãos mais finos ou menores. Então, isso acaba influenciando fortemente no comportamento mecânico. O tamanho de grão influencia o comportamento mecânico do material. Então, aqui nós podemos dizer que o material, a peça refinada, não interessa nem que é metal, que é o que importa, que ele está refinado, tá? E nessa condição ele oferece maior resistência mecânica e também melhor condição de deformação plástica, né, de peças que sejam refinadas dessa forma. Então, olha que interessante, ele ganha em resistência mecânica, material e indutilidade. Então, de repente, se você tem um produto, uma peça sendo fabricada na sua empresa e uma certa matéria-prima que corta e dobra e faz a conformação e começa a apresentar falhas. Que tipo de falha costuma aparecer em conformação mecânica? Bom, do jeito que eu estou falando, de cortar e dobrar e usar às vezes eventualmente uma dobradeira, uma viradeira, tá? É, esse tipo de situação exige um controle do tamanho de grão da seguinte forma: quanto mais fino, você vai conseguir dobrar mais e ele vai resistir mais, porque os esforços são melhor distribuídos em toda a estrutura, por ter mais grãos, mesmo que sejam menores. E as impurezas, isso é importante, é difícil aparecer isso em algum material, elas também ficam mais uniformemente distribuídas no material. Eu devo ter chegado a fazer uma figura para vocês quando vocês tiveram aula de fabricação mecânica.
mostrando isso. Não sei se cheguei a desenhar ou mostrar esse detalhe, mas como aqui temos, por exemplo, do lado esquerdo, material, uma estrutura mais grosseira. Ah, falei, né? Ah, alguém já deu uma resposta aqui. Aqui nós temos poucos contornos de grão, então as impurezas vão ficar todas aqui nesses contornos aqui. Já aqui também tem muitos contornos, então ela fica mais distribuída. Então, quando você tem uma trinca percorrendo o material, né, cada ponto de impureza é um facilitador do processo de fratura. Então, quanto mais pontos de impureza, ou seja, quanto mais concentrado tiver nas linhas, nos contornos de grão, né, você tem uma trinca que se propaga mais facilmente. Se você tem uma trinca que se propaga mais facilmente, é porque o material é menos resistente mecanicamente falando. Bom, enfim, isso tudo é bem interessante, mas quando a gente pensa em aplicação, sabe? Porque ficar falando dessa forma é como se fosse a tecnologia pela tecnologia, mas em termos de aplicação industrial. Por esse motivo, quando chega nesse ponto da aula, com tanta informação que a gente vai falando nesses fundamentos, eu abro aqui para tirar dúvida, até coloquei um atendimento, e também para nós fazermos algum comentário de ordem tecnológica industrial, tá? Perguntas, vocês podem fazer perguntas e eu também vou fazer algumas perguntas, tá, para vocês. Perguntas sobre o assunto. Nós já vimos alguma coisa, só estou fazendo uma revisão aqui, meio que, alguns detalhes. Não? Posso perguntar então? Muito bem. Vou fazer pergunta. Se alguém da nossa turma aqui trabalha na área industrial, mecânica, fabricação de peças, usando matéria-prima metálica, pode ser chapa, barra, placa, não interessa. Acompanham, eu não quero dizer se você já ouviu falar, como que é acompanhado essas questões do material. Além de composição química, se avaliam e acompanham essas condições de cristalização, tamanho dos grãos, dessa forma aqui. Se isso é avaliado pela empresa na fabricação dessas peças. Alguém já viu esse tipo de controle? Já acompanhou esse tipo de controle na empresa? Eu sei que tem empresa aqui na região que faz. Conheço algumas empresas que fazem. Mas vocês já viram? Não, eu trabalho e já vi. Não, eu trabalho e nunca vi. Tem aquele que fala também, eu não trabalho na área e também nunca ouvi falar. Aí, tudo bem, aí eu até entendo. Mas para quem já trabalha, por que eu estou perguntando? Porque às vezes começam a aparecer falhas. Ah, pô, em Sumaré tem uma Villares mesmo. Que na verdade ela chamava ali, era uma fábrica, tinha outro nome, chamava Eletrometal. E eu cheguei a comprar material, eu não, né? A empresa que eu trabalhava, eu fiz projetos e fui até escolher a forma de fabricar material nessa planta de Sumaré, que era a antiga Eletrometal, depois virou Villares. E agora foi comprada pelo grupo Gerdau, né? Se não me engano é isso. Mas é ali, é a Villares, você tem razão. Lá eles fazem esse controle sim. Sempre fizeram, é uma empresa que tem uma certa sofisticação. Eu já vi uma situação bem curiosa, pessoal, de empresa estar estampando roda, tá? Começar a dar trinca na roda. E aí começa, né? Quando dá trinca, tal, se tem um dano numa peça, a primeira coisa vamos ser sinceros, a culpa é do operador, né? Segundo lugar, é a matéria-prima. Terceiro lugar está descalibrada a máquina, a pressão do prensa-chapa, do sujeitador, lubrificação. Aí começa aquela mexida geral no processo e às vezes até perde a mão no processo porque começa a mexer em tudo ao mesmo tempo. Mas se a empresa não tiver alguém como vocês que vão dizer, olha, espera um pouquinho, não é questão de ser matéria-prima de composição química, às vezes a composição química está ok, mas será que o tamanho dos grãozinhos lá dentro está diferente, não está tendo uma variação?
Isso leva a uma variação no processo também, na dutilidade do material, pode surgir umas marcas na superfície, alguns danos, até trincas podem surgir, em função disso. Se você questionar o fornecedor de aço, ou de alumínio, ou de latão, não interessa o que você está dobrando, tá? Fala assim: "Não, mas eu quero que você me forneça e me passe também o tamanho de grão", tá? Para você ter certeza que vai estar sempre trabalhando com a mesma matéria-prima de fato, ou o mais próximo possível, com o mínimo de variação, tá? Isso é importante. Se você trabalha com conformação mecânica, você deveria saber disso, ou solicitar esse tipo de informação, tá? Não é só em função de trincas, tá? Também em função de regulagem do seu processo. Se você tem uma linha de produção automatizada, robotizada, né, e começa a apresentar falha de dobra, de trinca, começa a se repetir as falhas e gerar sucata, refúgio, e aí fica aquela discussão, né, o que é que está acontecendo? E ninguém para avaliar, porque não tem esse fundamento. "Ah, mas olha a composição química", vai lá, confere, aí está certo, o fornecedor me garantiu aqui, mandou um certificado, mas não é esse o problema. O problema é o tamanhozinho de cada grãozinho mesmo. Isso é muito comum acontecer, vocês têm que ficar muito ligados. É uma dica. E já aconteceu comigo de resolver problemas bem difíceis e caros, né, muito dispendiosos, né, de falhas de processo, só trabalhando com isso, né, tamanho de grão, e limpeza metalúrgica, que eu já expliquei para vocês também do que era. Alguma aplicação prática vocês enxergam para tomar cuidados em relação a essa questão de cristalização, tamanho de grão? Que tipo de aplicação vocês veem nisso no dia a dia da engenharia mecânica? Sugestões, estou aqui de olho no chat. Deixa eu até puxar para o lado aqui para poder ver melhor. Aqui. Aplicações desses conceitos direto na engenharia, no nosso dia a dia. Ah, chegando mensagem aqui. Ah, tá. Eu recebi um comentário que eu gostei do comentário. Eu vou. Só que é engraçado, ele me apareceu no, num dispositivo, mas ele não surgiu no outro. Tem um sincronismo aqui. Ah, acho que leva um tempo entre um dispositivo e outro. É que eu faço, acompanho em dois. Tem um segundo comentário aqui, eu vou falar sobre ele também. Deixa eu ver aqui o que aconteceu, por que que eu estou enxergando no dispositivo. Ah, tá. Ah, ok. Estou vendo aqui. Se você trabalhar numa empresa, excelente pergunta. Se você trabalha numa empresa que muitas das peças são produzidas em outro país, inclusive, tá? Até porque, se você é uma linha de montagem, você integra peças e dá diferença de material. Como que fica isso? Nossa, excelente pergunta e é uma pergunta meio comentário, tá? Se você trabalha numa empresa que é uma multinacional e ela faz uma montagem, ela trabalha com montagens, eh, como que você faz para lidar com essa situação? Se você tem alguma como participar desse processo de melhoramento, tá? Eu vou dizer uma coisa para vocês, que eu aprendi, porque eu comecei a fazer assim e deu certo. Para você, mesmo que sejam produzidas peças em outros países,
Podia ser outros estados, não faz diferença, tá. Falhas, dificuldades de montagens, falhas, controle de qualidade, melhoria de processo de montagem, requer uma certa ousadia, mas não é valentia. Requer que você estude, observe as falhas e tente propor soluções para isso. Existem sim muitas peças que vêm de fora, não todas, né, depende do carro, né, mas, muitos a gente consegue fabricação aqui de peças. Quando que nós não conseguimos fabricação de peças no Brasil? Pelo que me conste, pelo que eu saiba, quem não está fabricando peças no Brasil, ele só monta mesmo, são carros como, parte pelo menos dos carros coreanos, chineses, né, mas esses orientais, assim, né, os japoneses já têm mais peças aqui, antes não tinha, agora tem, a Honda e a Toyota estão produzindo peças no Brasil, antes não produziam, era estritamente peça importada. É até curioso, se você pegar um carro, um Honda Civic, até acho que 2005, 2007, por aí, não sei, quase todas as peças eram importadas mesmo. O carro só era feito no Brasil, mas aqueles modelos eram modelos praticamente tudo importado, né. Agora mais recentemente, sim, fabrica peças no Brasil. Ou seja, não vamos nos preocupar quando nós não temos acesso a esse tipo de informação ou situação. Não vamos nos preocupar com isso, que não está nas nossas mãos. Mas o que estiver nas nossas mãos, aí nós temos que ter uma ação. Então, quando eu digo que eu aprendi por conta, foi encontrando um problema que poderia ser relativo a um processo de fabricação da peça, eu começar a investigar, eu estudar mais o assunto, entender mais de processo de conformação, de fundição, processo de usinagem, para poder entender depois onde e o que como que isso levava a uma falha mais adiante, porque muita gente fala de estudo de falhas, análise de falhas, né, mas no dia a dia você não vê fazer, tá, você não vê. Eu vou dizer mais, vocês conhecem aquele estudo de causa raiz, né. Ah, por quê? Por quê? Porque, a peça trincou. Por que trincou? A peça trincou, porque o material não tinha dutilidade suficiente. É uma das possibilidades. Ah, ok. E outra possibilidade, não, porque já veio trincado, na verdade nós não tínhamos percebido, é uma pré-trinca pequenininha, a gente não viu. É uma outra possibilidade. Ah, não, então vamos estudar uma delas, é porque ele não tinha dutilidade suficiente. E por que ele não tinha dutilidade suficiente? Está dentro do especificado, por que que não tinha? Ah, porque talvez tenha uma característica que nós não especificamos, como, por exemplo, tamanho de grão ou limpeza metalúrgica do material. E aí você começa a estudar estudo de causa raiz. Você sabe o que que eu tenho visto de estudo de causa raiz em grandes empresas multinacionais, padrão mundial, para entrar lá exige que o cara fale, inglês fluente, um pouco de francês, um pouco de alemão. Aí você chega lá, estude causa raiz. Por que que ocorreu a trinca? Material inadequado. Solução: trocar o material. Cadê o estudo de causa raiz, né? Então eu vejo essas coisas no dia a dia e eu penso em vocês. Eu penso: "Nossa, meus alunos têm uma grande oportunidade de se dar bem na área de engenharia, porque está faltando gente para analisar", tá. Então é isso que eu quero passar para vocês quando eu faço essas abordagens nas aulas, que nem agora. Ao invés de ir direto para o processo, ficar mostrando desenho de máquina, que ninguém vai precisar decorar um negócio desse, tá, é mais entender o processo de fabricação e quais são os parâmetros que influenciam, tá. Eu tenho um outro comentário aqui também, da pergunta que eu fiz, que tá aqui, tá para todo mundo, já vi na Villares, em Sumaré, uma máquina automatizada, quebra de fiamento, uma peça usina e troca lote blank, porém quebra fiamento. Ou seja, muito bem observado, Valber, gostei. Primeiro que você lembrou que a máquina é automatizada. Então, quando se fala, vamos automatizar, vamos robotizar, vocês acham que é automaticamente? Que não vão acontecer mais falhas? Aliás, vai passar por uma situação um pouco mais difícil. Que quando você tem ainda um operador, mesmo que ele não tenha uma hiper mega formação, mas se ele tem vivência, experiência, ele começa a mexer no processo. Ele é um colaborador do processo de melhoria, ainda mais se você souber lidar com esse operador, né?
Agora, se você tem uma máquina automatizada, um robô, ele não é parte do processo de melhoria, ele é simplesmente um executador de tarefa. Ele não é capaz de fazer essas avaliações. Então, bem observado, excelente observação que você fez aqui. Quero ferramenta, uma peça na área de usinagem, pelo que entendi. Troca o lote do blank. Ou seja, parte para uma situação extrema. E cara, sem entender o que está acontecendo exatamente, né. É que no caso, essa empresa, ela tem condições de avaliar e ela avalia, mas nem todas têm. Ela é capaz de ir lá, cortar, tirar um pouco do material, fazer análise microscópica, comparar e fazer a melhoria. Isso ela tem essa expertise, vamos dizer assim. Pessoal, nós vamos dar uma paradinha, uns minutinhos, voltamos aqui 8h45. Para ser sincero, eu vou jantar inclusive. Tá joia? Volto rapidão. Beleza? Já já estamos aí de volta.